Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com a segunda rodada da Copa do Mundo. Vamos lá falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de República Tcheca e África do Sul. A República Tcheca no seu jogo de estreia na Copa do Mundo perdeu de 2-1 da Coreia do Sul. Já a África do Sul por sua vez perdeu de 2-0 do México. A República Tcheca e a África do Sul tentam sua primeira vitória na atual edição da Copa do Mundo. A República Tcheca está na terceira colocação do grupo A, já a África do Sul está na quarta colocação. As duas seleções tentam uma vitória para subir posições. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Analisando as limitações técnicas que a África do Sul tem e analisando que a África do Sul vai vir para essa partida com desfalque, eu vejo a obrigação de vencer essa partida toda pro lado da República Tcheca. Eu vou de 2-0 República Tcheca, 2 gols de Souček. Agora vamos falar de México e Coreia do Sul. O México no seu jogo de estreia na Copa do Mundo venceu por 2-0 a África do Sul. Já a Coreia do Sul, por sua vez, venceu por 2-1 a República Tcheca. O México está na primeira colocação do grupo A. Já a Coreia do Sul está na segunda posição. As duas seleções tentam uma vitória para já confirmar a classificação antecipada para a segunda fase já nessa rodada. Tanto o México quanto a Coreia tentam uma vitória para manter o CFC de aproveitamento na competição. Vamos lá, meu foco desse jogo, vamos lá. Se fosse para fazer uma projeção para esse jogo, estou projetando aquele jogo disputado, aquele jogo pegado e aquele jogo que o México vai sair com 3 pontos. Eu vou de 2-1 México. 2 gols de Raul Jiménez para o México e para a Coreia do Sul, gol de Jae-sung. Agora vamos falar de Suíça e Bósnia. A Suíça no seu jogo de estreia na Copa do Mundo empatou em 1 contra o Catar. Já a Bósnia, por sua vez, empatou em 1 contra o Canadá. A Suíça está na primeira colocação do grupo B, tenta uma vitória para se manter na liderança. Já a Bósnia está na quarta colocação, tenta uma vitória para subir posições. Tanto a Suíça quanto a Bósnia tentam sua primeira vitória na atual edição do torneio. Vamos lá, meu foco desse jogo, vamos lá. Eu vou falar uma coisa com toda honestidade. Se esse Suíça e Bósnia tiver um vencedor, eu vou considerar muita surpresa, porque esse jogo está com muito cheiro de empate. Eu vou de 1-1 para essa partida. Gol de Mazambi para a Suíça e para a Bósnia, gol de Basic. Agora vamos falar de Canadá e Catar. O Canadá no seu jogo de estreia empatou em 1 contra a Bósnia. Já o Catar, por sua vez, empatou em 1 contra a Suíça. O Canadá está na segunda colocação do grupo B, tenta uma vitória para se manter na zona de classificação direta. Já o Catar está na terceira posição, tenta uma vitória para subir posições. Tanto o Canadá quanto o Catar tentam sua primeira vitória na Copa do Mundo. Vamos lá, meu foco desse jogo, vamos lá. As duas seleções vão vir com aquela motivação após conquistar o seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo. Promete ser um jogo interessante, mas finalizando o fato mando de campo, vou apostar numa vitória do Canadá. Vou de 2-1 Canadá. Hoje Osório e Eustáquio para o Canadá e para o Catar, gol de Afif. Agora vamos falar de Escócia e Marrocos. A Escócia no seu jogo de estreia venceu por 1-0 o Haiti. Já o Marrocos, por sua vez, empatou em 1 contra o Brasil. A Escócia está na primeira colocação do grupo C. Tenta uma vitória para já confirmar a classificação antecipada para a segunda fase já nessa rodada. Já o Marrocos está na segunda posição. Tenta uma vitória para pular para a liderança. A Escócia tenta uma vitória para manter o CFC de aproveitamento na competição. Já o Marrocos tenta sua primeira vitória no torneio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se fosse para fazer uma projeção para esse Escócia e Marrocos, estou projetando aquele jogo que as defesas vão trabalhar muito. Vai ser um jogo disputado, mas acredito que sairá a vitória do Marrocos. Eu vou de 2-1 Marrocos. 2 gols de Brahim Dias para o Marrocos e para a Escócia, gol de Adam. Agora vamos falar de Brasil e Haiti. O Brasil no seu jogo de estreia na Copa do Mundo empatou em 1 contra o Marrocos. Já o Haiti, por sua vez, perdeu de 1-0 da Escócia. O Brasil está na terceira colocação do grupo C. Já o Haiti está na quarta colocação. As duas seleções tentam uma vitória para subir posições. Tanto o Brasil quanto o Haiti tentam sua primeira vitória no torneio. Vamos lá, meu foco desse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Haiti, mas é jogo para o Brasil vencer, jogar bem e, se possível, golear.
Vou de 5-0 Brasil. 2 gols de Vinícius Júnior, 2 gols de Rafinha e 1 gol de Marquinhos. Agora vamos falar de Estados Unidos e Austrália. Os Estados Unidos no seu jogo de estreia venceu por 4-1 o Paraguai. Já a Austrália, por sua vez, venceu por 2-0 a Turquia. Os Estados Unidos está na primeira colocação do grupo D. Já a Austrália está na segunda posição. As duas seleções tentam uma vitória para já confirmar a classificação antecipada para a segunda fase já nessa rodada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se fosse para fazer uma projeção para esses Estados Unidos e Austrália, estou projetando aquele jogo disputado, aquele jogo travado e aquele jogo que quem fizer 1-0 dificilmente deixa a vitória escapar. Eu vou de 1-0 Austrália, gol de Mohamed Touré. Agora vamos falar de Turquia e Paraguai. A Turquia no seu jogo de estreia na Copa do Mundo perdeu de 2-0 da Austrália. Já o Paraguai por sua vez perdeu de 4-1 dos Estados Unidos. A Turquia está na terceira posição do grupo D. Já o Paraguai está na quarta posição. As duas seleções tentam uma vitória para subir posições. Tanto a Turquia quanto o Paraguai tentam sua primeira vitória na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Paraguai que precisa dar uma resposta após a goleada sofrida num jogo de estreia. Do outro, uma Turquia que precisa dar uma resposta após a atuação abaixo da expectativa. Vou numa vitória da Turquia para esse jogo, 1-0, gol de Yildiz. Agora vamos falar de Alemanha e Costa do Marfim. A Alemanha no seu jogo de estreia na Copa do Mundo venceu por 7-1 Curaçao. Já a Costa do Marfim venceu por 1-0 o Equador. A Alemanha está na primeira colocação do grupo E. Já a Costa do Marfim está na segunda posição. As duas seleções tentam uma vitória para manter o tempo de aproveitamento na competição e tentam uma vitória para já confirmar a classificação antecipada para a segunda fase já nessa rodada. Tá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se a Alemanha não deixar a vitória de 7-1 no jogo de estreia subir a cabeça, eu acredito que a Alemanha seja a favorita para conseguir sua segunda vitória em 2 jogos na Copa do Mundo. Eu vou de 3-1 Alemanha. Hoje Jonathan Tah, Kimmich e Havertz para a Alemanha e para a Costa do Marfim, gol de Nicolas Pepe. Agora vamos falar de Equador e Curaçao. O Equador no seu jogo de estreia perdeu de 1-0 da Costa do Marfim. Já Curaçao, por sua vez, perdeu de 7-1 da Alemanha. O Equador está na terceira colocação do grupo E. Já Curaçao está na quarta posição. As duas seleções tentam uma vitória para subir posições dentro do grupo. Tanto o Equador quanto o Curaçao tentam sua primeira vitória na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito a Curaçao, mas se o Equador tem um mínimo de pretensão de jogar o mata-mata, esse é o tipo do jogo que o Equador não pode nem sonhar em desperdiçar pontos. Eu vou de Equador para essa partida. 3-1. 2 gols de Ener Valencia e 1 gol de Caicedo para o Equador. E para Curaçao, gol de Gorré. Agora vamos falar de Holanda e Suécia. A Holanda no seu jogo de estreia empatou em 2-2 contra o Japão. Já a Suécia, por sua vez, venceu por 5-1 a Tunísia. A Holanda está na terceira colocação do grupo F. Tenta uma vitória para subir posições. Já a Suécia está na primeira posição. Tenta uma vitória para se manter na liderança. A Holanda tenta sua primeira vitória na Copa do Mundo. Já a Suécia tenta uma vitória para manter o CPC de aproveitamento. E tenta uma vitória para já confirmar sua classificação antecipada para a segunda fase já nessa rodada. Vamos lá, meu palpite desse jogo, vamos lá. Se fosse para fazer uma projeção para esse Holanda e Suécia, estou projetando aquele jogo que a Suécia vai tentar complicar a vida da Holanda ao máximo, mas que as individualidades da Holanda vão resolver o jogo. Eu vou de 2-1 para a Holanda. Gol de Gakpo e Malen para a Holanda e para a Suécia gol de Gyökeres. Agora vamos falar de Tunísia e Japão. A Tunísia no seu jogo de estreia perdeu de 5-1 da Suécia. Já o Japão, por sua vez, empatou em 2-2 contra a Holanda. A Tunísia está na quarta colocação do grupo F. Tenta uma vitória para subir posições. Já o Japão está na segunda posição. Tenta uma vitória para se manter na zona de classificação direta. Tanto a Tunísia quanto o Japão tentam sua primeira vitória na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Uma Tunísia que vem de uma goleada sofrida no jogo de estreia. Vem para essa partida sem treinador. Vejo o Japão mais do que favorito para sair com 3 pontos nesse confronto. Eu vou de 1-0 Japão, gol de Maeda. Agora vamos falar de Bélgica e Irã. A Bélgica no seu jogo de estreia na Copa do Mundo empatou em 1 contra o Egito. Já o Irã empatou em 2-2 contra a Nova Zelândia. A Bélgica está na terceira posição do grupo G. Tenta uma vitória para subir posições.
Já o Irã está na segunda posição, tenta uma vitória para se manter na zona de classificação direta. Tanto a Bélgica quanto o Irã tentam sua primeira vitória na Copa do Mundo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com toda honestidade, se esse Irã não foi capaz de vencer a Nova Zelândia, que é considerado o time mais fraco do grupo, o que me convence que esse Irã vai surpreender a Bélgica. Eu vou de Bélgica para essa partida, 3-0. 2 gols de Lukaku e 1 gol de De Bruyne. Agora vamos falar de Nova Zelândia e Egito. A Nova Zelândia no seu jogo de estreia empatou em 2-2 contra o Irã. Já o Egito, por sua vez, empatou em 1 contra a Bélgica. A Nova Zelândia está na primeira posição do grupo G, tenta uma vitória para se manter na liderança. Já o Egito está na quarta posição, tenta uma vitória para subir posições. Tanto a Nova Zelândia quanto o Egito tentam sua primeira vitória na atual edição do torneio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A Nova Zelândia vai vir com aquela motivação após conquistar um ponto no jogo de estreia, sim, mas a obrigação de vencer time por time é a obrigação maior do Egito. Eu vou de 1-0 Egito, gol de Marmouche. Agora vamos falar de Espanha e Arábia Saudita. A Espanha no seu jogo de estreia empatou em 0-0 contra Cabo Verde. Já a Arábia Saudita, por sua vez, empatou em 1 contra o Uruguai. A Espanha está na terceira posição do grupo H, tenta uma vitória para subir posições. Já a Arábia Saudita está na segunda posição, tenta uma vitória para se manter na zona de classificação direta. Tanto a Espanha quanto a Arábia Saudita tentam sua primeira vitória na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A Espanha vai vir pressionada após o tropeço inesperado no jogo de estreia. A Arábia Saudita promete complicar a vida da Espanha o máximo possível. Acredito que vai ser um jogo ali decidido em 1 gol. Eu vou de 1-0 Espanha, gol de Yamal. Agora vamos falar de Uruguai e Cabo Verde. O Uruguai no seu jogo de estreia empatou em 1 contra a Arábia Saudita. Já Cabo Verde, por sua vez, empatou em 0-0 contra a Espanha. O Uruguai está na primeira posição do grupo H, tenta uma vitória para se manter na liderança. Já Cabo Verde está na quarta posição, tenta uma vitória para subir posições. Tanto o Uruguai quanto o Cabo Verde tentam sua primeira vitória na atual edição do torneio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Cabo Verde que chega com moral após conquistar um ponto de forma inesperada no jogo de estreia contra a favorita Espanha. Chega com moral, mas eu confio um pouquinho mais no Uruguai para sair com 3 pontos. Eu vou de 1-0 Uruguai, gol de Darwin Núñez. Agora vamos falar de França e Iraque. A França no seu jogo de estreia venceu por 3-1 Senegal. Já o Iraque, por sua vez, perdeu de 4-1 da Noruega. A França está na segunda posição do grupo I, tenta uma vitória para se manter na zona de classificação direta. Já o Iraque está na quarta posição, tenta uma vitória para subir posições. A França tenta vencer para manter o 100% de aproveitamento na competição. Já o Iraque tenta sua primeira vitória. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A dúvida que fica para esse jogo não é se a França vai vencer. A dúvida que fica para esse jogo é de quanto vai ser o placar. Eu vou numa vitória e bom futebol da França. Vou de 5-0 França. 3 de Mbappé, 1 de Olise e 1 de Dembélé. Agora vamos falar de Noruega e Senegal. A Noruega no seu jogo de estreia venceu por 4-1 o Iraque. Já Senegal, por sua vez, perdeu de 3-1 da França. A Noruega está na primeira posição do grupo I, tenta uma vitória para se manter na liderança. Já Senegal está na terceira posição, tenta uma vitória para subir posições. A Noruega tenta uma vitória para manter o 100% de aproveitamento na competição. E também tenta uma vitória para já confirmar sua classificação antecipada para a segunda fase já nessa rodada. Já Senegal tenta sua primeira vitória na competição. Vamos lá, meu palpite desse jogo, vamos lá. Se fosse para fazer uma projeção para esse Noruega e Senegal, estou projetando aquele jogo que quem fizer 1-0 dificilmente vai deixar a vitória escapar. Eu vou de 1-0 Noruega, gol de Haaland. Agora vamos falar de Argentina e Áustria. A Argentina no seu jogo de estreia venceu por 3-0 a Argélia. Já a Áustria, por sua vez, venceu por 3-1 a Jordânia. A Argentina está na primeira posição do grupo J. Já a Áustria está na segunda posição. As duas seleções tentam uma vitória para manter o 100% de aproveitamento na competição. E também tentam uma vitória para já confirmar a classificação antecipada para a segunda fase já nessa rodada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se a Áustria soubesse defender minimamente bem, acredito que esse tem tudo para ser o jogo mais difícil da Argentina na primeira fase. Eu vou ali numa vitória magra da Argentina, 2-1. Gols de Messi e Lautaro Martínez para a Argentina.
E para a Áustria, gol de Sabitzer. Agora vamos falar de Jordânia e Argélia. A Jordânia, no seu jogo de estreia, perdeu de 3-1 da Áustria. Já a Argélia, por sua vez, perdeu de 3-0 da Argentina. A Jordânia está na terceira posição do grupo J. Já a Argélia está na quarta posição. As duas seleções tentam uma vitória para subir posições dentro do grupo. Tanto a Jordânia quanto a Argélia tentam sua primeira vitória na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Para a Jordânia, sua chance mais acessível é de somar pontos dentro da Copa do Mundo. Para a Argélia, a chance de pontos será poder de reação após a goleada sofrida no jogo de estreia. Vou de Argélia para essa partida, 2-1. 2 gols de Mares para a Argélia e para a Jordânia gol de Alouan. Agora vamos falar de Portugal e Uzbequistão. Portugal, no seu jogo de estreia, empatou em 1-1 contra a República Democrática do Congo. Já o Uzbequistão perdeu de 3-1 da Colômbia. Portugal está na terceira posição do grupo K. Já o Uzbequistão está na quarta posição. As duas seleções tentam uma vitória para subir posições no grupo. Tanto Portugal quanto o Uzbequistão tentam sua primeira vitória na atual edição do torneio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Já que Portugal teve um tropeço inesperado no jogo de estreia, esse jogo contra o Uzbequistão, empate ou derrota, virá algo totalmente fora de cogitação. Vou de Portugal para essa partida, 3-1. 2 de Vitinha e 1 de Bernardo Silva para Portugal, e para o Uzbequistão, gol de Kuzanov. Agora vamos falar de Colômbia e República Democrática do Congo. A Colômbia, no seu jogo de estreia, venceu por 3-1 o Uzbequistão. Já a República Democrática do Congo empatou em 1-1 contra Portugal. A Colômbia está na primeira colocação do grupo K. Tenta uma vitória para manter o 100% de aproveitamento na competição. E tenta uma vitória para já confirmar sua classificação antecipada para a segunda fase já nessa rodada. Já a República Democrática do Congo está na segunda colocação. Tenta sua primeira vitória na atual edição do torneio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. A República Democrática do Congo vai vir com aquela moral após ter arrancado pontos na estreia contra Portugal, mas acredito que novamente as individualidades da Colômbia vão fazer diferença. Eu vou de 1-0 Colômbia, gol de John Arias. Agora vamos falar de Inglaterra e Gana. A Inglaterra, no seu jogo de estreia, venceu por 4-2 a Croácia. Já Gana, por sua vez, venceu por 1-0 o Panamá. A Inglaterra está na primeira colocação do grupo L. Já Gana está na segunda posição. Tanto a Inglaterra quanto o Gana tentam uma vitória para manter o 100% de aproveitamento na competição. Tentam uma vitória para já confirmar a classificação antecipada para a segunda fase já nessa rodada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Não imagino que vai ser um jogo fácil para a Inglaterra, mas por outro lado não consigo imaginar a Inglaterra deixando de somar os 3 pontos nesse jogo. Vou de 2-1 para a Inglaterra. 2 gols de Harry Kane para a Inglaterra e para a Gana gol de Semenya. Agora vamos falar de Panamá e Croácia. O Panamá, no seu jogo de estreia, perdeu de 1-0 de Gana. Já a Croácia, por sua vez, perdeu de 4-2 da Inglaterra. O Panamá está na terceira posição do grupo L. Já a Croácia está na quarta posição. As duas seleções tentam uma vitória para subir posições no grupo. Tanto o Panamá quanto a Croácia tentam sua primeira vitória na posição do torneio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Panamá, mas o dever moral de vencer esse jogo é todo pro lado croata do confronto. Eu vou de Croácia para essa partida, 2-0. Hoje Gvardiol e Kramaric.